Olá, muito boa tarde. Começa agora o consultório. Viemos com energia renovada do feriado de ontem. Para hoje temos três temas que não vai querer perder. Na primeira parte falamos de desporto nas camadas mais jovens da nossa população. Vamos saber os prós da atividade física e saber que tipo de alertas é que podemos fazer para promover esta mesma prática desportiva nas camadas mais jovens. Na segunda parte, medicina dentária. Vamos concretamente falar sobre implantologia, falar sobre a prótese fixa total. Vamos conhecer esta técnica, que não é assim tão comum quanto isso para já. Vamos tentar saber também os prós e os contras, se é muito caro, se é muito dolorosa e até que ponto é que vale a pena ou não apostar nela. Vamos na terceira parte falar, e porque maio é o mês do sol e do euromelanoma, vamos falar sobre cancro de pele, vamos falar sobre os danos da exposição exagerada ao sol. Maio é o mês do sol mas muitas vezes o sol não é o nosso melhor amigo. Vamos ter que tentar perceber o que é que pode correr menos bem nestes meses em que a exposição solar é mais exacerbada. Vamos também atender as suas chamadas, como de costume, já sabe, é o 225-083-204, 225-083-204, o número para o qual pode ligar e pode começar desde já a ligar para ficar inscrito na nossa lista de chamadas. Vamos atendê-las. Na terceira parte, o tema dermatologia, mas mais direcionada para o cancro de pele e para o melanoma. Pode também, caso não possa contactar-nos via telefone esta tarde, pode também enviar-nos um e-mail por escrito para consultorio@portocanal.pt. Vamos então, sem mais delongas, porque hoje temos um programa recheado, a apresentar a primeira convidada do consultório desta tarde. Boa tarde, doutora Marta Massada. Boa tarde. Ortopedista, diferenciada em medicina desportiva, certo? Verdade. Muito bem. Para além disso, também está aqui na qualidade de membro da comissão organizadora do terceiro Seminário de Saúde no Desporto, que vamos falar um bocadinho mais à frente. Perguntava-lhe para já qual é a importância de facto de falar de saúde associada à prática desportiva. É muito importante, até porque nós sabemos, por experiência menos boa, daquilo que são as doenças que mais matam nos países ocidentais, e que a promoção da atividade física é uma medida fundamental até como prevenção dessas doenças. É importante associar a saúde ao desporto e a falta de saúde ao desporto também, até porque o desporto, não só na promoção de uma vida saudável, tem muita importância, mas também pode ser por si só causador de lesão ou de patologia musculoesquelética, que poderá também ser enquadrado não num conceito de saúde, mas de falta de saúde. Inevitavelmente os dois conceitos estarão sempre ligados, quer seja pela promoção, quer seja pelo tratamento. Muito bem. E qual é a importância de falarmos atualmente em exercício físico, mas para os jovens e direcionado para as camadas mais jovens? Será por motivos de educação da sociedade também? Também. Para prevenir. Claro, já que nós estamos a falar, quando começamos neste tema de falar da promoção da atividade física num conceito de saúde pública, é fundamental que estes hábitos de vida saudáveis sejam instituídos desde criança. Uma criança que começa a praticar desporto, que tem um estilo de vida saudável, muito mais provavelmente será um adulto que manterá esses princípios. No entanto, também há outro aspecto, que é a criança ou o adolescente são indivíduos completamente dispares do adulto, portanto, as indicações para a atividade física, a forma como se acompanha, os problemas que podem daí advir também são diferentes, e é por isso que nós temos que atentar e saber fazer a diferenciação entre dois tipos de indivíduos que diferem de diversos motivos, quer seja fisiologicamente, mecanicamente, mesmo do ponto de vista neurocognitivo ou psicológico. A atividade física pode ser desportiva ou não, não é? Sim. De qualquer das formas, é sempre salutar. É sempre salutar. Nós podemos dividir o desporto, até para a criança, em três grandes grupos. O desporto que é feito como hobby, como manutenção e como lazer, como uma componente lúdica. Depois temos o desporto com uma vertente mais competitiva, e depois temos aqueles grupos especiais onde se pode incluir o alto rendimento, a fomentação de talentos, ou até mesmo o desporto para pessoas com deficiência e o desporto adaptado. Nós, quando falamos de desporto ou de atividade física, estaremos a falar numa fase inicial do desporto com esta componente lúdica, de manutenção da saúde, com estes princípios de vida saudável.
No entanto, as indicações, da mesma forma que diferiam entre indivíduos, também vão diferir de acordo com o tipo de desporto que se está a praticar. Que benefícios é que a prática desportiva nos jovens lhes pode trazer no imediato? No imediato. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais sedentária. Temos acesso a todas as tecnologias, tudo nos vem cair ao colo, as grandes superfícies comerciais, menos espaço cá fora. Portanto, isso é uma forma imediata de nós combatermos um bocadismo o sedentarismo. De combatermos esse sedentarismo, combatermos o aumento de peso e da obesidade infantil que tem havido. Portanto, manter os miúdos numa faixa de peso saudável. Temos imediatamente este componente lúdico de melhoria da autoestima, de promoção das capacidades de socialização, de liderança. Portanto, isso trabalho em equipa também, como não é? É óbvio, não é? Se for um desporto de equipa. Claro, todas estas coisas melhoram os aspectos e dão prazer imediato à criança e, ao fim e ao cabo, isso será um dos objetivos principais. É óbvio que a médio e longo prazo teremos outros que podemos enumerar e que são variados, mas, de facto, imediatamente nós conseguimos tirar os miúdos de casa, pô-los a brincar com outros miúdos, ter atividades que lhes dão boa disposição e prazer e com esta atividade de diversão que tem que ser sempre presente numa atividade feita com crianças. E o rendimento escolar? Há algum dado, há algum estudo que tenha sido feito e que a doutora conheça que de facto espelha que o rendimento escolar pode ser melhor em crianças que praticam desporto? Se nós falarmos assim do senso comum, não é? Nós podemos pensar, uma pessoa, um atleta ou um miúdo que pratica atividade desportiva é capaz de ter mais regras, é capaz de saber gerir mais o seu tempo e isto será do senso comum, mas de facto na literatura científica há vários dados que comprovam que existem melhorias de parâmetros neurocognitivos, melhorias de parâmetros de concentração e até melhorias nos números de rendimento escolar. Isto é um facto, não é só do nosso senso comum e da nossa ideia. De facto, a prática regular da atividade física pode trazer uma componente muito benéfica em termos de rendimento escolar. Porque esse aspecto que falou, também da organização do tempo, é importante, sobretudo nesta sociedade em que está tudo muito acelerado. Talvez a prática desportiva, de facto, ajude a encaixar melhor e a compartimentar o tempo e tirar mais partido de cada atividade que é feita. Quando se está a estudar, está-se a estudar. Quando se está com os amigos, está-se com os amigos. E quando se está a fazer desporto. Portanto, se calhar ajuda, em termos de organização do tempo, a criança a ter esta regra. Eu julgo que sim, por mais do que um aspecto. Eu costumo dizer que o desporto ajuda-nos a ser gestores. Gestores de vários componentes. Gestores de emoções, gestores de frustrações, gestores de tempo também. Para além disso, o que nós verificamos, e até existe muito debate atual relativamente aos trabalhos de casa, exatamente por causa do mesmo ordem de raciocínio, que é, os miúdos passam muito tempo na escola. Eu li ontem um artigo que dizia que entre horas de estudo e horas de estudo em casa e horas passadas na escola, os miúdos faziam, em Portugal, cerca de 40 horas ou 42 horas semanais. É um bloco excessivo. Isso é mais do que faz um funcionário público, as 40 horas semanais, não é? É óbvio que se nós pensarmos, então, mas os miúdos já fazem 40 horas, ainda lhes vamos meter mais uma atividade em cima? E eu acho que sim, primeiro porque lhes dá o tal componente lúdico e os ajuda, se calhar, a espairecer, porque os miúdos também vão ter stress como nós temos, e também exatamente por causa disso que diz, porque os ajuda a ter regras, a saber ter responsabilidades, a saber encaixar no seu dia-a-dia aquelas atividades que são um componente fundamental da sua vida. No fundo, a atividade desportiva vai ter essas duas coisas, educa, mas tem a vertente lúdica. Claro, na criança é fundamental que isso aconteça. É fundamental que tenha um componente de diversão, porque senão vamos ter muitos miúdos a abandonar a prática desportiva, não é? E principalmente nos mais pequeninos, quando nós devemos instigar e promover uma atividade desde pequeninos, desde os 3 anitos, não é? E nessa fase, o que é que eles querem fazer? Querem brincar e, portanto, é fundamental que a atividade desportiva seja transversal, que lhes ensine movimentos e padrões de movimento e atividades que sejam básicas e que lhes dê esse componente de diversão. Porque isso vai fazer com que eles voltem, vai fazer com que chamem mais amigos, vai fazer com que se interessem e vai fazer com que durante a sua atividade, durante a sua vida, mantenham a atividade desportiva. Porque acaba por também os motivar mais essa vertente do prazer. Perguntava-lhe qual é o papel dos pais
nisto tudo, não é? Porque, como sabemos, os pais são o exemplo mais próximo que as crianças têm em casa. Portanto, quando fala para as camadas mais jovens, acaba por ter também que se direcionar um discurso para os pais, não é? Claro, os pais são os principais responsáveis e o espelho de todo o comportamento que vão ter os filhos, e é uma temática muito atual, até por causa do papel dos pais nos pavilhões e nos estádios e aquilo que eles podem dar aos filhos. O papel do pai é muito importante numa fase inicial para a decisão. Nós, como pai ou mãe, temos que dar liberdade aos nossos filhos para decidir, mas ao fim e ao cabo nós estamos por trás e é que damos o aval a todas as decisões. Num pequenino que ainda não é capaz de decidir, o pai deve escolher um desporto que se adeque à idade dele, e quando eu falo de idade, às vezes não falo de idade cronológica, falo de um contexto mais biológico, de maturação biológica. Uma das temáticas atuais da ciência também relativamente à especialização precoce, que nós não devemos empurrar uma criança entre os 3, 4, 5 anos para um único desporto, ou para um desporto que seja assimétrico ou que se focalize apenas num gesto técnico. Devemos ter cuidado com a parte médica, ou fazer uma avaliação médica prévia, um exame médico-desportivo bem feito, e depois temos de ter aquela capacidade de falar com os pais, ou de nós próprios como pais, de ser um exemplo em casa e no pavilhão, ou na piscina, ou no Sim, campo não de se futebol. pode, aqui que falamos muitas vezes da alimentação saudável, etc. Portanto, não se pode querer que os filhos sejam uma coisa e os pais sejam exatamente o oposto. Portanto, tem que também haver aí um equilíbrio. Até porque nessas idades o nosso modelo é o pai, não é? E a mãe. Um bocadinho mais tarde os pares começam a ter alguma influência, mas nessas idades os miúdos têm como exemplo o pai e a mãe. Relativamente à alimentação e relativamente aos comportamentos. As crianças têm necessidades, e relativamente ao desporto é um aspecto importante, têm necessidades metabólicas diferentes dos adultos, têm que se hidratar muito bem, às vezes os sumos ou as bebidas com açúcar fazem exatamente o contrário. Nós temos que saber dar o exemplo em casa e temos que saber promover aquilo que é saudável, e depois, em termos de comportamento, temos que saber apoiar, temos que nos envolver o suficiente para que não causemos uma pressão excessiva ou que não estejamos nós a viver os objetivos dos nossos pequeninos. Que doenças ortopédicas ou complicações ortopédicas é que podem surgir na velhice mais nas pessoas que não praticaram atividade física do que nas que praticaram? Ora bem, falando um bocadinho, aproveitando um bocadinho eu ter falado na especialização precoce, o que se verifica em atletas e não nas pessoas sedentárias, o que se verifica em alguns estudos até publicados nas melhores revistas ortopédicas, é que os atletas que iniciaram um único desporto numa atividade muito precoce, portanto que fizeram aquilo que se chama a especialização precoce, têm maior risco de desenvolver lesões ortopédicas enquanto adultos. Relativamente ao indivíduo sedentário versus a criança, o que nós sabemos é que a atividade desportiva melhora a postura, melhora a densidade mineral óssea, permite à criança ter uns ossos e articulações mais saudáveis. Portanto, se nós falamos de um termo genérico, muito provavelmente a criança que nunca praticou desporto, que não tem uma densidade mineral óssea tão forte como a criança que praticou, que não tem articulações, ossos, postura tão saudável, muito mais provavelmente desenvolverá uma doença degenerativa mais precocemente, e provavelmente mesmo que a criança que praticou desporto como adulto desenvolva a tal doença degenerativa. Se compararmos os dois grupos, muito provavelmente o adulto que não praticou desporto terá mais sintomas, porque a atividade desportiva diminui os sintomas por diminuir a inflamação. Muito bem, faz sentido, não é? Agora, o excesso de atividade física. Será que podemos falar de excesso? Será que há malefícios quando a atividade física é exagerada? Isto existe? A atividade física acaba por viciar algumas pessoas e tornar-se prejudicial, ou tudo isto é um mito? Acho difícil falar sem vício quando nós falamos de uma criança, não é? Uma criança não terá vícios por gostar ou por querer e por ser uma coisa que lhe dá prazer. No entanto, a lesão de sobrecarga é uma constante no desporto infantil-juvenil. Nós, voltando a falar das características fisiológicas da criança, o que nós sabemos é que, por exemplo, eles têm uma taxa de recuperação muito mais rápida do que nós. Portanto, o cansaço que eles sentem ou a fadiga é muito mais facilmente debelado, ou seja, o risco da sobrecarga existe. Muitas das lesões que nós vemos na criança, aliás, a maioria das lesões
musculoesqueléticas que nós vemos na criança associadas ao desporto são lesões de sobrecarga. São as osteocondrites, são as apófises de distração, são lesões que derivam exatamente dos microtraumatismos cíclicos de repetição. E isso cabe a quem está de fora, porque o miúdo não vai saber gerir o esforço, principalmente se for um miúdo que gosta e que se comprometa, cabe ao pai, cabe ao treinador, cabe às pessoas que estão envolvidas na atividade desportiva, saber, primeiro, quais é que são as características fisiológicas daquele indivíduo, respeitá-las e saber gerir e dosear as cargas de treino. É fundamental. E, portanto, consoante as idades e consoante o sexo feminino ou masculino, há modalidades melhores ou piores, ou mais adequadas ou menos adequadas? Isso é curioso porque há uns anos, eu estive nos Estados Unidos a fazer um estágio em 2009 e na altura falava-se muito do problema do joelho, porque as lesões ligamentares do joelho são muito mais associadas ao sexo feminino. E então chegou-se ao cúmulo de eu ver no hospital onde eu estava, de eu ouvir profissionais de saúde desaconselharem algumas atividades para meninas, nomeadamente aquelas que teriam tarefas de risco, movimentos pivotantes, mudanças de direção, travagens ou saltos. Não considero, pessoalmente, que se ponha a questão deste modo, que se diga tu não podes jogar voleibol ou basquete ou handball porque tem estas tarefas e tu podes fazer uma ruptura cruzada anterior. Não. No entanto, de facto, existem diferenças de género. Principalmente quando estamos a chegar a um ponto de vista de maturidade, porque quando nós começamos a ter alguma maturidade hormonal, começamos a ter grandes diferenças entre géneros. A mulher é mais laxa, tem características anatómicas que predispõem à lesão, portanto, de facto, existem mais riscos. Isto também, também cabe ao treinador ou à pessoa que está ligada conhecer as diferenças entre homens e meninas e saber prevenir ou compensar alguns fatores neuromusculares, por exemplo, que estejam a colocar aquele atleta em risco. Portanto, a prática desportiva recomenda-se que se faça, mas também sempre sob observação e monitorização de quem sabe. Claro. Isto serve para os adultos também. Ninguém deve ir para o ginásio ou começar a praticar desporto sem ter uma equipa por trás. A verdade é que o autodidatismo existe e existe muito. E agora o que nós temos de ter noção é, nós aconselhamos de forma cega a atividade física. O médico diz, faça atividade física como? Quem é que tem que prescrever a atividade física? E eu, como médica, posso dizer que deve praticar atividade física, mas é preciso que tenhamos em atenção todas as comorbilidades, todos os aspectos que existem por trás de cada indivíduo. E então é fundamental que haja um profissional do exercício que esteja habilitado para fazer esta prescrição e que seja ele a ter em atenção estas monitorizações de cargas de treino e as adequações e individualização da prática desportiva, na criança ou no adulto. Muito bem. A doutora Marta faz também então parte da comissão organizadora do terceiro seminário Saúde no Desporto. Vai realizar-se no próximo dia 5 de maio. Queria que me falasse um bocadinho dos objetivos deste seminário, dos oradores e, no fundo, de que é que se trata. O Hospital de Santa Maria do Porto tem uma apetência, digamos assim, ou está dedicado de forma especial aos atletas. E é com agrado que eu vejo que a direção do hospital desenvolve este seminário de uma forma até muito altruísta, porque é um evento totalmente gratuito, que até dá créditos para aqueles jovens que estão a fazer formação de treinadores, portanto tem créditos do IPDJ, e que reúne, e que tem reunido nos últimos 3 anos, muita gente que está envolvida no desporto em diferentes áreas, sempre com uma visão muito pluralista e muito multidisciplinar, e têm sido discussões muito engraçadas e muito interessantes. Está aberta para toda a gente que queira participar e é curioso ver que temos nutricionistas, médicos, professores de educação física, alunos, fisioterapeutas, interessados para ouvir aquilo que as pessoas que lá vão têm a dizer. Este ano focamos a nossa atenção exatamente para esta temática do desporto infantil-juvenil, exatamente porque acreditamos que tem que haver esta diferenciação, não é dizer atividade física para todos, e temos a felicidade de poder contar com pessoas com muito valor e de excelência em alguns campos, na psicologia, na fisiologia do exercício, na medicina, que com certeza vão fazer deste seminário mais um sucesso, como felizmente têm sido os dos anos transactos. O seminário é um dia? É só apenas um dia inteiro? É um dia concentrado. Então, quero convidar as pessoas para ir ao seminário. Convido. As inscrições ainda estão abertas, não sei se restarão muitos, é no
no auditório da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Começará às 9 horas da manhã e terminará por volta das 5h30 da tarde, e termina exatamente com uma mesa redonda acerca do papel dos pais no desporto, na influência que este parental no sucesso ou no insucesso das crianças e dos jovens que praticam desporto. Acho que vai ser muito interessante. Muito bem, agradecer à doutora Marta a presença aqui neste consultório. Nós vamos seguir para um breve intervalo. A seguir, o nosso tema é medicina dentária. Vamos falar sobre implantologia. Até já!